Muito bem, pessoal. Vamos começar o diário de trade aqui já com o gráfico de 5 minutos do Nasdaq, tá, galera? Hoje, dia 19. Galera, rapidinho aqui, vamos tentar destrinchar o que melhor aconteceu aí no mercado internacional, depois a gente passa para B3, tá? Mas no gráfico de 5 minutos do Nasdaq, a gente tem aí, basicamente... E olha que ele acabou de abrir, galera, e tá respeitando a continuação de movimento, já a gente vai explicar isso daí. Mas, ó, isso aqui foi o mercado desde o final da tarde de ontem, certo? Desde o final da tarde de ontem e durante toda a madrugada aí no overnight, né? Não teve muita volatilidade. O ponto chave estava aqui, tá, galera? E a gente já vai para esse ponto. Por quê? Era o horário de abertura do Dow Jones, da Nasdaq, ok? Se eu pegar um Fibonacci, pessoal, desta mínima aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Ó, se eu pegar um Fibo desta mínima e jogar lá para aquele fundo, acho que tá aparecendo na minha câmera ali, né? Esse fundinho aqui, ó. A gente tem o mercado testando minimamente a retração de 50% de Fibo, tá? A gente tem uma retração de 50% de Fibo com uma média móvel de 200 períodos que estava flat, lateral aí dificultando, né? A continuação de baixa, até porque ela estava servindo como um suporte dinâmico. E exatamente às 11h30, neste cenário, o mercado entrou pressão compradora com candles seguidos aí de alta, tá? Eu sempre falo para os alunos sobre a retração de 50% no Nasdaq, que é muito potente quando vocês conseguem identificar um movimento direcional forte, tá? Então aí acabou entrando pressão de compra e o mercado deu uma porrada, tá, pessoal? Eu até comentei com os alunos que o cenário estava bonito, é o mesmo cenário de ontem, mas nesse ponto aqui eu estava cuidando da operação de compra do dólar, tá? Tava comprada no dólar, galera. Inclusive, como demorou os ativos para andar hoje, viu? Na B3. Aqui você já viu, né? Como o negócio se resolveu rapidinho. E lá, uma lentidão, certo? Mas, galera, a partir do momento que o mercado deu essa esticada, né? Essa esticada de alta aqui, o que a gente espera? Que o mercado faça um processo corretivo para continuar surfando a movimentação de alta. Só que não pode ser qualquer processo corretivo, porque ele pode estar caro. Tá? Pode ser um movimento que fica caro. E como ele deu uma boa esticada, levando em consideração da mínima para a máxima, são 400, galera, são 400 pontos, meu, é muita pontuação. Então, ficou esticado o pullback, tenderia a ser perigoso. E ele chegou também esticado aonde, pessoal? Se eu pegar um Fibo macro desta mínima e jogar lá para aquele topo, ah, bom, mas tá bem complicado identificar. Vamos colocar no 4 horas? Só para vocês entenderem, ó. Desta mínima para este topo, né? Os pontos que tem relevante. Qual que foi o ponto de parada do mercado, rapaziada? Minimamente no 61% aqui, ó. 61% de Fibo no ativo, tá? E o que acontece? Entrada de pressão vendedora, né? Uma volta aí basicamente em A, um movimento bem acelerado, um movimento forte, tá certo? Não fez correção. Se eu jogo lá no M2 de novo, você conseguiria ver brevemente um ombro, cabeça, ombro, uma forçação de barra minha, tá, pessoal? Só para tentar encontrar um pretexto aqui, para encontrar um gatilho, tá? Porque de fato a venda foi por região, tá? A venda foi um gatilho por região e voltou para a mínima do dia, certo? Voltando para essa região,
quebrou todas as retrações de FIBO. Então, esse FIBO aqui a gente pode descaracterizar. O FIBO que era da movimentação de alta, ele rompeu toda a movimentação, né? Todas as retrações. Só que do mesmo modo que ele chegou esticado em cima, chegou esticado embaixo, né? Porque se eu pegar um FIBO daquele mesmo ponto, agora, ó, lá da máxima para o dia, e trouxer para suporte aqui, ó, você vê que o mercado está brigando entre a retração de 50 e 61. 50 ele perdeu. 61 tentou perder, só que com movimento com bastante amplitude, ó. Certo? Aí vocês vão falar assim, mas você não tentou vender por aqui? Galera, não dá para vender por aqui. Primeiro, por que não vender aqui? Ó, a gente pode até escrever, tá? Coloca aí. Não vender aqui devido esses motivos. Qual que seria, rapaziada? Qual que seria o primeiro motivo aí de você não vender? Vamos marcar aqui, ó. Mínima do dia. Vamos marcar o segundo. Movimento esticado. Vou marcar o terceiro. Média de 200. Ou seja, entreguei para vocês aqui o porquê que não era para vender nesta região de imediato, tá? Vocês conseguem perceber que neste ponto tivemos a entrada de uma boa defesa compradora, né? Uma boa defesa compradora, fechar o cenário. O mercado simplesmente aqui embolou, enroscou e aqui ele chamou para compra, ó. Tá? E aqui ele veio chamar para compra, ó. Uma correçãozinha, né? Uma correçãozinha que é simples, mas que de fato pagou. O meu trade no Nasdaq no dia foi essa compra aqui. Até postei para a galera no grupo, falei, galera, sobe Nasdaq, o pessoal, eu me considerando um belo de um noiado, né, por estar posicionado nele, mas ainda que eu tinha expectativa do pivô ser formado, galera, e também do mercado segurar nessa região que já era de defesa. E obviamente aí que teve o fator Nvidia, né, divulgação aí dos dados da Nvidia, acabou puxando o mercado, mas que de fato era um mercado que já estava numa região que poderia e tenderia a acabar segurando. E foi o que aconteceu, tá? Rapidinho aqui a gente bota o índice alemão, o DAX, o cenário é o mesmo. Eu não consigo detalhar todos os ativos perfeitamente, tá, galera? Então depois vocês conseguem aí tentar juntar um pouco a análise, mas o DAX aí é um cenário bem parecido com o Nasdaq, tá? Então você tem aqui, você teve um pullback às 7h40 da manhã, teve outro pullback aqui às 10 e a volta em V. Né? Teve alunos que compraram por aqui também, acabou voltando. Tem que tomar cuidado com pullbacks, tá, pessoal? Essas voltas em V aí é muito forte. Ver a região que ele tá, ver se ele vai apenas buscar liquidez ali, encher o carrinho e retornar. Ficar de olho, tá? O ouro, a gente chegou até a brincar, né? Marcamos aqui uma região 6h45 da madrugada aqui, né, galera? Para quem estava operando, o mercado simplesmente rompeu uma correção complexa, olha só que bonito, ó. Junto com um candlezinho de força e acabou entregando essa movimentação de alta. Aqui, ó, falhou topo, tá? Simplesmente falhou topo. Você consegue perceber que houve uma falha de topo nessa região com esse candle aqui já sinalizando para você uma reversão. Galera, tem o topo. O mercado tentou romper, patinou com 1, 2, 3, 4, 5 candles e o sexto em ignição. Um claro sinal de falha de topo. Uma captura de liquidez dessa determinada região. Tá certo? Então isso aí ficou até simples de identificar. E o Bitcoin aí entregou uma movimentação de baixa na tarde. Tá? Finalizando aqui o cenário do
do mercado internacional. Caímos aqui para o nosso mini índice. Galera, o índice hoje, entre máxima e mínima, ele caiu 2.000 pontos. Só que vocês acham que foi simples essa queda, pessoal? Não foi, tá? Começamos aqui, identificando o quê? Que no pregão anterior o mercado encerrou testando a média de 200 períodos com inclinação descendente e a abertura se deu na região de briga, né? Só que aí você consegue perceber que vem entrada de pressão vendedora nessa região, tá? Os players agredindo na venda, um conjunto de médias móveis totalmente descendente, né? Sinalizando continuação de baixa. Aí, galera, conforme o mercado se aproxima da mínima de ontem, a gente tem correção e pullback. De fato, é um pullback simples, 9h50 da manhã. A gente vendeu esse pullback, tá? A gente vendeu esse pullback. E aí, meus amigos, quando o mercado demonstrava que poderia insinuar rompimento, estacionou. Passou um tempão parado aqui nessa região, tá? Ameaçou romper e logo veio defesa compradora que foi voltando, acabou que você faz a realização parcial e sai do trade. No caso, eu saí, tá? Só que se vocês perceberem, galera, o mercado continua com um possível cenário ainda vendedor, né? Tem um topo aqui, tinha aquele topo de encerramento, tem um topo aqui e outra possibilidade de topo, visto que o mercado aqui testa a média móvel de 50 que está caindo para quem utiliza. Poderia também pegar um fibo dessa mínima, jogar para essa máxima e ver que o mercado testa a retração de 50%. Alinhamento de tempos gráficos. Deu outra venda aqui para a gente, tá? Aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou descer esse fibo até aqui, só para vocês entenderem o espelhamento utilizado, certo? Porque eu estou trabalhando com esse espelhamento, né? É esta região que eu buscaria como alvo para minha operação de venda, certo? Então, pessoal, a partir do momento que o mercado rompe esse primeiro alvo, já demorou um monte, né? Meio dia e meio está rompendo. Você poderia arrastar para o próximo nível e aí você teria o mercado simplesmente cravando esse primeiro alvo de FIBO por volta das 4h30 da tarde, né? O corpo já estava em estado de decomposição e o mercado chegou lá no alvo, certo? E aí a gente também coloca o que? Aquela leitura dos topos, né? Tinha o topo do dia, fez mais um topo aqui agora, esse topinho prévio, e o mercado continua batendo e formando topos descendentes, galera. Isso aqui era sinal do que? Possibilidade de continuação de baixa. Possibilidade de continuação de baixa. Então, o que a gente continua fazendo? Trabalhando com espelhamento de FIBO. Vamos trazer mais um nível aqui. Olha lá. Cravamos mais um alvo. E por uma ervilha aí ele não cravou, ó, todos os alvos desse pequeno espelhamento, tá? Deu uma acelerada na reta final. Mas que bom aí que o mercado entregou, né, galera? Se a gente joga no diário, uma lerdeza, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui do dólar para não passar batido para o pessoal os doleiros, né? Galera que gosta de operar dólar aí. Então o dólar aí eu não vou nem mexer muito no gráfico dele para vocês compreenderem a movimentação. A gente tinha um encerramento nesta região, né? Um suportezinho prévio que pegava toda essa região aqui. E o mercado, se vocês perceberem, a abertura dele se deu acima dessa região, com o mercado já, né, com o ativo já testando média móvel de 20 períodos, rompendo
um topinho prévio. Ele vai estacionar onde? Na média móvel, perdão, na VWAP de ontem, tá? No fechamento da VWAP. Aí que começa a brincadeira, pessoal. Poderia pegar um FIBO dessa mínima e jogar para essa máxima? Poderia, né? Só que esse FIBO, na minha opinião, ele não estava tão forte assim. Visto que eu estava bem ancorado nas médias, tempos gráficos chamando. Então este candle que vocês estão vendo aqui, ó, ele está chamando para uma operação de compra, ó. Até mesmo antecipando ele, antecipando a entrada, talvez pelo 2 minutos, pelo 1 minuto. E a gente fez essa entrada, galera. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Que, primeiro, a gente colocou o stop aqui. E quando o mercado ameaçou e voltou, veio defesa, eu falei, cara, eu tenho o meu gerenciamento. Eu falei, esse stop está barato. Esse stop está muito visível. Não é um stop técnico, galera. Isso não é um stop técnico. Isso aí é um stop financeiro. Por quê? Porque eu estou colocando ele de um modo muito barato para os players ir buscar. Então, o que acontece? Eu peguei o meu stop e joguei para esse fundo do dia. E olha o que acontece aqui, galera. Simplesmente eles pegam na mínima e volta. E aí ele entrega um movimento. Ou seja, é você fazer uma espécie de malabarismo para escapar da violinada, né? É uma vergonha, diga-se de passagem, tá, galera? Como eu tô falando para vocês e falo como dica mesmo. Tome muito cuidado, galera. O dólar tá muito seco, tá? É só vocês verem os candles, ó. O único candle bonito do dia foi qual? Esse daqui, cara. O resto é tudo candle vagabundo, ó. Zero liquidez. Esse ativo tá extremamente complicado, meu. E não é de hoje, né, pessoal? Eu insisto ainda, eu vou te dizer, viu? Por causa do educacional, galera. Mas eu não tenho vontade nenhuma de ficar aí boletando em dólar, tá? Porque se continuar essa papagaiada aí e o ativo continuar secando em volume, meu amigo, vai ficar cada vez mais complicado, né? Tem que entrar com a mão baixa, galera. Entra com a mão baixa aí, mão pequena, né? Só pra tentar pegar alguma coisinha aí, né? E aí vocês viram que ele esticou. Só que, de certo modo, aqui também era um padrão de entrada, ok? E aí deu compra, tá? A gente viu que o mercado foi lá na máxima de ontem, né? Certo? Foi lá na máxima de ontem. E aqui começa a brincadeira também. Por quê? Essa aqui é o primeiro pullback, né? Dentro da lógica. Por quê? Ele corrigiu 50% na barra de força. E continuou os comprados aí defendendo. Até que eles vão tentar romper máxima. Bate na máxima de ontem. E começa a deixar a sombra superior com defesa vendedora. Aí azedou, né? Aí azedou que estava um pouco na cara que os vendedores iriam puxar. E puxaram. E puxaram, galera. Só que se vocês perceberem, o ponto que eles puxaram foi exatamente na 200, na retração de FIBO dessa pernada de alta. Ó. Ou seja, essa pernada de alta aqui teve sua correção aqui na média móvel de 200, né? Na retração de FIBO e aonde teve o pullback aqui, ó, do começo do pregão. Ou seja, era uma região aí que poderia entrar pressão de compra. E entrou, viu? Entrou pressão de compra jogando os preços na máxima do dia de novo. Só que olha a lerdeza do negócio. Não é que você talvez não tenha acertado a análise. A análise talvez você acertou, mas é tão lento, cara. É tão lento o movimento que talvez você não vai ter paciência de esperar 3, 4 horas no período da tarde o movimento ir lá na máxima do dia, né? E como vocês podem perceber, ele chega na máxima do dia. Ele chega na máxima do dia, tem a primeira defesa vendedora, aí o cara vai vender aqui. Primeiro eles vão estopar o cara lá em cima, para depois botar um novo gatilho de venda. Ó.
Vocês veem como que tá muito fácil os bancos manipularem o dólar. Tá muito fácil, cara. Tá barato para eles fazerem isso. Por isso que vocês têm que tomar cuidado. E nessa volta aqui, simplesmente não acontece mais nada, né? Dólar para mim, galera, na primeira hora ali, até umas 10h30, até menos. Depois disso, meu amigo, não tenta fazer nada, não. Eu fiquei ao que ele fez, ele me atrapalhou hoje. Porque tá vendo o horário aqui, ó, tava comprado, ó. Segurando uma compra ali, eu achei que ele ia dar uma porrada para cima e me atrapalhou pegar o Nasdaq lá naquele movimento de abertura, né? Mas tudo faz parte do processo, né? Mas que esse processo não se repita, porque senão vai acabar criando um vício. E criou um vício, cria um mau hábito. E se criar um mau hábito, fudeu. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.